Meu nome é Neusvaldo Barbosa Rocha. Nasci no dia 30 de junho de 1945, sítio Poços, divisa de município com Arapiraca e São Brás na época, que não existia as outras cidades como Lagoa da Canoa, Feira Grande, Giral, Campo Grande, Oidágua Grande, São Sebastião. Na época não existia essas cidades. Aí São Brás vinha até aqui vizinho, Arapiraca. Meu avô, José Rocha, chamava de Zezé, né? Mas era José Rocha. A minha bisavó eu não lembro. Mas minha avó faleceu quando meu pai ainda era criança e meu avô casou-se porque a avó que eu conheci, que chamava Prazeres. Naquela época era situação boa, né? Situação normal, tal. Pessoas bem conhecidas e assim, que tinham um respeito grande e tal. Terra, agricultor. Sítio Poços, do meu pai. Meus bisavós, meu avô, tios, tudo residia nesse. Até 5 anos de idade. Naquela época, o meu avô criava gado e não existia como hoje, cercados de capim, essas coisas, tudo era no mato. No mato, aí solto, não tinha negócio de cercado nem nada. Marcava e tinha os locais de os gado pastar e tal. Tinha os vaqueiros, né? Inclusive, na época, existia as vestes de couro, que era o gibão e tal, e o pessoal entrava no mato encorado, né? Meu pai, né? Eu lembro que meu pai era das pessoas que enfrentava. Anísio Vieira Rocha, Josefa Barbosa Rocha, Zefinha, chamava de Zefinha. Eu sei que a família da minha mãe era toda aqui de Canafista, aquele pessoal antigo de Canafista, tudo era parente, Alto do Cruzeiro, Domingo Vital, Domingo Teto, que era o meu avô, Zusa Vital, a família materna, né? De Taipa. Média, né? Naquela época não tinha energia, nem Arapiraca tinha energia de uma forma tranquila, né? Era o candeeiro mesmo, lampião, candeeiro. Aí meu pai teve um problemazinho com o pai dele e tal, e se desgostou-se, vendeu o que tinha e foi embora para São Paulo na época. Fomos de caminhão no Pau de Arara, foi gasto na época 18 dias de viagem. Parava, tal, tudo estrada de barro, não tinha pista, né? Nessa viagem, na ida eu tenho pouca lembrança, agora na volta eu já tenho mais lembrança. Quando eu voltei já tinha 7 anos e meio, aí já me lembro mais alguma coisa, mas na ida eu não tenho muita lembrança não. E lá, ele chegando em São Paulo, já tinha um irmão morando lá no interior, e ele foi com capital para comprar uma propriedadezinha para começar a vida, mas o irmão botou na cabeça dele para pegar uma estrada numa prefeitura que tinha lá na região. E meu pai, né, inocentemente, sem ter conhecimento de nada, abraçou a causa e fizeram a estrada e ele nunca recebeu o dinheiro que gastou dele que ele tinha. Meus pais sempre tinham um respeito um com o outro e tal, e foram sempre uns guerreiros da vida que trabalharam e venceram, né? Trabalhavam além do que deveria, né? Principalmente os dois. Eu não vou dizer que a minha mãe, ela teve 14 filhos e nunca foi no médico. E sempre cuidou de todos e ainda cuidava da casa e lavava, costurava, remendava, que naquela época se remendava a roupa e tal. Era uma heroína, sabe? Meu pai foi fumante desde novo e já na idade, já com seus 70, ou talvez uns 68, 70 anos, houve um acidente com ele. E ele teve que levar às pressas para
ao hospital, inclusive não levou para Maceió, não sei porquê, na época levou para Aracaju. Ele foi internado e foi fraturado os dedos dos pés, houve outra fratura e tal, e constatou que até aí ele não sabia, eczema pulmonar. E daí para frente ele viveu ainda 12 anos mais sofridos. Tem um medicamento que tomava todo dia, tal, e faleceu com 84 anos. E minha mãe viveu mais, ela também já com a idade já avançada, caiu. O pessoal diz que cai e quebra o fêmur, mas segundo o outro diz que quebra o fêmur e cai, né? E foi colocado uma prótese, mas ela não conseguiu mais andar, ficou de cadeira de roda, mas morreu com 94, foi 95 anos. Abílio, mais velho, Neusvaldo, Ivete, Iracilda, Ismar, Isabel, Iraci, Irene, Ivanise, Ivonete, Maria e Arnon. Teve 2 que em criança faleceram, que eu lembro de um, era Inês, o nome de uma, né? Mas o outro não estou nem lembrado agora. Foi doença mesmo, novinho ainda e tal. Inclusive, que eram rezadeiras que eu me lembro eu tinha um problema sério lá em São Paulo, de colocar sangue pelos nariz, assim mesmo. E o resultado que a minha mãe levou lá para uma rezadeira e eu fiquei bom, fiquei curado. Mais velho, a gente tinha os amigos da época de infância, que a gente nos dias de domingo, nos dias de dia santo, a gente tinha as brincadeiras, fazia feira grande mesmo, e onde hoje a família está, né, na Varginha. Foi porque nós chegou lá, eu tinha o quê? Deveria ter uns 9 anos, por aí, para 10, e aí foi onde a gente passou a adolescência mais, foi lá. No local a gente jogar peão, jogar chimba, ir para as barragens tomar banho, negócio muito... brincadeiras até em pé de cajueiro mesmo, correu um atrás do outro, pulando gaia de gaia, tal. De peteca a gente saía, tal, muito, mas nunca gostei de pescar, a paciência não deixava não. Eu tentava, mas nadava. Barragens, não tinha rio não. Riacho às vezes tinha, né? Mas a gente gostava mais de barragem, tem muitas barragens e tal, e a gente gostava de barragem. A lembrança é que lá, quando meu pai aconteceu isso, ele foi arrendar terra para trabalhar e trabalhar também para os outros, né? Na região paulista ali de Adamantina, Bauru, Irapuru, aquela região por ali. E a gente... pequeno, mas acompanhava meu pai e apanhar algodão na roça do japonês, o diabo. Eu me lembro que com 5 anos eu já apanhava 30 quilos de algodão lá na roça, por dia. Eu só lembro que tinha um rapaz que praticamente foi criado pelos meus pais e foi junto com a gente, né? E lá ele saiu, porque meu pai ficou na situação difícil, ele teve que procurar trabalho e foi trabalhar com japonês. E eu me lembro que antes de nós sair de lá, a gente se via e o rapaz já estava aparecendo no japonês mesmo. Eu não lembro mais do nome dele, não. Não foi o que ele esperava, que a situação ficou difícil depois que ele perdeu o que levou. E com 2 anos e meio ele resolveu ir para Minas. Aí já tinha uma reservazinha, alugou um caminhão para ir para uma região de Minas. Não tinha conhecimento com o motorista, eu não sei se era o dono do caminhão mesmo, deveria ser, né?
não tinha conhecimento nem nada, e a gente botou a mudança em cima, e quando a gente ia embora, logo em seguida, na divisa de São Paulo com Minas, o caminhão ia caindo numa ponte embaixo, o cara bebia, aí meu pai se assustou-se e não seguiu viagem mais com ele. Aí desceu a mudança e não teve mais condições de ir para onde ele queria ir, porque não tinha capital e nem tinha carro que desse para colocar as coisas em cima, que quando aparecia, que não era naquela época, carro era difícil, aí não tinha como colocar as coisas em cima da carga. E eu sei que ele perdeu, além de perder o frete do caminhão, ainda perdeu, que eu não sei se ele vendeu, não tenho muita lembrança se ele vendeu por qualquer dinheiro as coisas que ia levando. Acho que deve ter vendido, né? E a gente começou a pegar o trem e tal, e chegou em Arapiraca de trem. 7 anos e meio já. Eu lembro de alguma coisa que a gente parava em alguma estação, que o trem só ia até ali, ficava aguardando o outro, e a situação financeira muito difícil. E eu me lembro até que meu pai um dia, numa estação assim, dentro dos matos naquela época, né? E ele conseguiu matar o anambu e assou essa anambu para a gente comer e tal. E isso eu nunca esqueci disso. E eu sei que quando ele chegou em Propiá, estava com, eu não sei na época se era cruzeiro ou ainda era alguma coisa, sei que chegou com um cruzeiro ou alguma coisa parecida assim, né? Aí veio, terminou chegando em Arapiraca, que não era o plano dele, né? Aí quando ele chegou aqui, ele não quis voltar mais para... Não ficou com problema de não ir visitar o pai, mas não quis voltar para ir morar lá mais junto, né? Porque Arapiraca era vizinho, né? Aí ele... Cunhado tinha uma propriedade para fazer, toda em Mata Virgem, Adalberto Rocha, primo e cunhado. Aí ele comprou essa propriedade, a gente já mudou para cá e já começou a plantar fumo. E ofereceu a ele, para ele fornecia o dinheiro e ele dá essa propriedade beneficiada. Ele plantava de lavoura, pagava o dinheiro que ele fornecia para plantar e beneficiar a terra. E no final, a lavoura que desse lucro, o resto que desse lucro era dele. No terminal de 4 anos, ele terminou de beneficiar essa propriedade. Aí já comprou uma propriedade já mais próxima aqui na Varginha. Não foi tipo de meeiro, já foi um tipo assim de ele fornecia o dinheiro para ele derrubar a mata e plantar. Era na Taboca, perto da Maraba, Serra da Maraba. E na época, eu acho que já, não sei se na época acho que Feira Grande já era cidade. Não estou bem lembrado, mas não sei se não fosse, mas hoje Petrense fica na divisa de Campo Grande e Feira Grande, o município. Lá ele plantava milho, algodão, arroz e mandioca também, mas o forte mesmo era o arroz e algodão. Lá não. O fumo já era de Arapiraca ou de Feira Grande para cá. Daí comprou uma propriedade, depois já comprou outra. Ele comprou na Varginha aqui antes de Feira Grande. Depois comprou outra já sentido Feira Grande também, mas sentido São Sebastião, próximo de Feira Grande também. Junto com ele, trabalhando na roça. Casa de taipa ainda também, casinhas pequenas. A gente era, não só a família toda, trabalhava junto e não tinha esse negócio não. Trabalhava só pela comida e a roupa e não tinha trabalhar, né? Eu só lembro que numa época, na minha adolescência, eu comprei uma maletinha de madeira, né? Para botar alguma roupa, uma camisa ou duas, não sei o que era. Naquele tempo ninguém tinha roupa assim para
Isso eu me lembro, sabe? Quando meu pai já estava numa posição melhor, e já estava mais ou menos bem, aí ele comprou uma casa na rua Marcelino Magalhães, e comprou um carro e me entregou, me disse: "Você agora vai estudar em Arapiraca e tomar conta dos irmãos." Só ficou só o mais velho com ele e eu vim com o restante para estudar aqui em Arapiraca. Na época tinha gente conhecido que a gente viajava e tal, e eu peguei um camarada e ele me ensinou a dirigir. Uma F100. Eu me lembro naquela época, eu recém aqui em Arapiraca e tal, e comecei, eu era muito assim, meio tímido, mas comecei a namorar e tal. E um dia eu ia ser padrinho de casamento de um rapaz que morava no município de Feira Grande. E o casamento dele era em Penedo, José Braz. E eu fui para lá, mas ainda ia demorar e eu tinha esquecido alguma coisa em Arapiraca. Aí eu vim para pegar esse negócio. Quando eu ia chegando, tem um posto, ainda hoje tem esse posto que era do final da Avaci. Na época só tinha o final da Alonso, no Lago Dom Fernando, um posto, e o Avaci lá na São Francisco. E quando eu passei do posto, e uma mulher assim, que eu tinha paquerado ela e tal, e eu tirei a vista da frente e olhei para a mulher. E tinha um cidadão que estava parado na frente. No caso, para ele sair, para pegar a mão dele, ele tinha que olhar se vinha carro. E o que ocorreu? Do jeito que eu ia, quando eu olhei, ele estava saindo, cruzando a rua, né? E eu não tive outra coisa aí. Pegou na porta do carro dele e amassou o capô do meu, que não fechou. Ficou meio... E o resultado, eu ia para o casamento, voltei assim mesmo e fui. Na chegada de Penedo, tinha um pedacinho que era pista, um trechozinho pequenininho, né? E o vento veio e levou o capô para cima do parabéns. Eu fiquei, carro cheio de gente, e eu fiquei sem ver nada. Foi uma agonia, daí isso me marcou muito. Para Penedo a gente era um sofrimento, né? Porque todo movimento de caminhão que vinha do sul, de São Paulo para cá, tudo tinha que passar por Penedo. Pegava a balsa, passava em Penedo, e tinha, na época de chuva, na ladeira do Alecrim ali, era um atoleiro danado. Ficava, às vezes, a gente passava a noite atolado lá, esperando que outros carros que estavam atolados saíssem. Difícil. Não, meu pai sempre foi cuidadoso. A gente sempre estudou. Lá, quando a gente foi morar, o primeiro ano, quando ele foi tomar conta desse terreno, a gente ficou em Feira Grande. E lá a gente estudou em Feira Grande. Depois que mudou-se, lá não tinha escola. Aí meu pai contratou um professor, uma professora, e ficou ensinando a gente dentro de casa, Maria Pereira. E depois essa professora, depois de muitos anos mais para frente, a gente já tinha mudado de lá e veio para cá, aí depois meu irmão mais velho casou-se com ela, Abílio. Na época a escola era diferente, totalmente diferente. O respeito, a palmatória tal existia, e não existia por boniteza não, era de verdade mesmo, sabe? Eu me lembro que tinha um professor que ensinou na Varginha, que no caso não foi particular não, esse era pela prefeitura. E era um professor rígido, e com aquela coisinha, a palmatória rodava. E o respeito era muito grande. Qualquer coisa, a pessoa era castigada. Estudava assim, sem... Agora que, pelo menos, o que a gente aprendeu aprendendo de verdade mesmo, né? Eu me lembro, hoje não, porque mudou muito, mas eu me lembro quando
Depois, assim, de eu ver, mudou muita coisa, inclusive matemática, que mudou muito, mas eu achava que eu sabia mais sem ter prolongados estudos, sabia mais de quem era formado assim, tivesse feito o primeiro, né, o primeiro. Eles não eram assim de procurar a ir nas escolas para ver e tal, mas a gente fazia o máximo que a gente podia. A gente, por conta que na época não tinha esse problema de a pessoa não estudar. Porque se ele não estudasse, ele terminava deixando mesmo a escola, porque ele não ia ficar lá, senão o cacete. A escola era um horário, mas fora da escola você não tinha que estar sem fazer nada, não. Era sair da escola e ir para a roça, trabalhar. Ele era muito duro, assim, eu apanhei muito, levava muita pisa. Porque às vezes, eu ainda me lembro que às vezes eu levei uma pisa sem ser eu o que, que fiz a causa para levar a pisa, mas levei a pisa, né? Mas mesmo assim, com todas as pisas que eu levei, mas eu admirava ele. Estou bem lembrado não, mas foi uma coisa que eu não fiz, foi outro que fez, e jogaram para cima de mim e eu apanhei. Agora eu não tenho muita lembrança do que aconteceu. Que a gente não fizesse nada que não fosse de uma forma. Eu me lembro de uma das pisas que eu levei, que ele tinha, a gente na época, a gente botava água no coxo para o gado beber, e tinha um rapaz, um nosso top mesmo, e tinha dia que era essa pessoa que fazia isso. E era um dia de feira, que eles iam para feira em Feira Grande, e eu fiquei lá com esse camarada, e a gente foi esperar eles quando vinha. Entrava dentro de uma mata, assim, numa ladeira e tal, e quando apontou, a gente correu para chegar primeiro do que ele, e não chegamos, né? E o gado estava tudo lá esperando para beber água. Esse dia eu levei uma pisa danada. Em vez de estar colocando a água com o outro lá, a gente estava fora. Nessa época mesmo, esse gado era do cunhado, né? E carro de boi também tinha do cunhado dele. A gente tinha, mas não era dele. Eu estudei no Instituto São Luís, fiz admissão lá e de lá fiz o primeiro ano de ginásio no Bom Conselho. Para falar a verdade, eu nunca pensei assim de ter uma pessoa que eu queria ser. Tinha muitos tios e tal, mas assim, para mim ter aquela influência de dizer eu quero ser como tal, não, nunca pensei nisso não. Meu pai sim, meu pai eu admirava muito e eu seguia mais ele. Na roça também, com fumo. Na época que a gente começou também já a plantar, quando a gente saiu de lá, tal, a gente já foi para plantar fumo também. A gente vivenciou isso, eu tinha o quê? Tinha a partir dos meus 9 anos por aí. Aí a gente já trabalhava, e trabalhava às vezes na época da safra de fumo por dia e noite. A começar da semeia da planta, começava assim no mês de abril, março, abril, muita gente já começava mais cedo, outros mais tarde e tal. E aí já o trabalho duro já começava aí, porque a gente tinha que às vezes pegar água meio distante para aguar aquelas plantas, e tinha que aguar 2 vezes por dia e tal. E daí depois já saía aquela planta para ir para o canteiro, já para a muda direto. E aí depois o fumo é um negócio que muito trabalhoso. E aí depois já vem fazer varar, já vem a quebrar a folha, já vai para destalar, já vai para enrolar o fumo, para curar o fumo. É um trabalho muito. É uma plantação só. E o intervalo da cura do fumo para a semeia da planta é pouco tempo, uns 3 meses talvez. É um processo da semeia da planta até o curar, vai uns 9 meses por aí, ou até mais.
Porque às vezes o fumo mais novo, até o mês de dezembro, a pessoa ainda está curando ele. Né? Tem muita gente que plantava muito fumo, mas a gente não presenciava, não via. Agora, o que mais marca é nós mesmos, nos nossos salões e tal, que a gente trabalhava lá na Varginha. Não, plantava lá mesmo, né? Vendia a folha também, que a sapato e o bacheiro era vendida a folha, mas o fumo de enrolar a gente enrolava. Na época existia muita empresa forte de folha de fumo. Souza Cruz já é diferente, já é um fumo diferenciado. Nós tinha a Ervo lá na Lagoa da Canoa, tinha outras empresas, porque todos esses armazéns que hoje a maioria ainda existe, e tem ali onde é a Luna, tem aqueles outros mais para cá, depois mais para cá, e outros, tudo era empresas. O Coringa que nasceu na Unibal Lima, que era do meu tio, Adalberto Rocha. E depois ele vendeu para os Alexandre, aí ele já tirou dali e botou ali na beira da linha. Depois já tirou e já colocou onde é hoje. Né? Maior ali, nessa época também ainda era assim, aventureiro também, né? Comprava, plantava e depois começou a comprar e tal, coisa. Era bananeira, esse já começou mais, não sei se mais um pouco mais antes, mas também é da época também, né? O Severino Bananeira vendia carvão. Porque naquela época a Feira Grande ficava próxima, Arapiraca já ficava bem distante, né? Grande só o nome, mas a feira era pequena. A diferença só que Arapiraca a feira era muito grande, e aí Feira Grande a feira menor, mas a proporção de as bancas e tal era tudo parecido. A feira era coisa difícil, a gente vinha. Quando a gente vinha para Arapiraca, no caso, a gente já estava morando aqui na Varginha, aí a gente já vinha para Arapiraca. Aí já vinha de carroça de burro, já vinha de bicicleta, já vinha a pé. Muitas vezes a gente vinha a pé, saía da Varginha e chegava em Arapiraca e não passava um carro. A gente chegava em Arapiraca a pé. Não, às vezes vinha para casa dos avós, né, tal. O Domingo Teto. Domingo Teto era cunhado do Domingo Vital. Domingo Teto, meu avô, irmão da mulher do Domingo Vital. A minha avó, irmã do Domingo Vital, era casada assim, os parentes muito próximos, né? No Alto Cruzeiro. Rapaz, naquela época ainda não tinha caçamento, tal, era tudo chão, mas era um negócio interessante ali. Toda essa região, tudo era currado de fumo. A gente saía do Alto Cruzeiro, ia para Canafista, não tinha casa nenhuma, só ia ter casa lá na Canafista e tal. E todas essas regiões, que hoje tudo é cidade, tudo era currado de fumo. Tinha só o cruzeirinho mesmo, o cruzeiro não era nem aquele, era um cruzeirinho menor, né? Aquele já é grande. Aqui de Arapiraca já desde do meu conhecimento assim, que já era uma feira meia... muita gente, né? E ali na praça da prefeitura, por ali, tudo era mangueira ali, os carros de boi, carroça, cavalo. Era onde era o estacionamento da época, né? De carro de boi, de carroça de burro. A intendência era onde ficavam os cavalos. Esse era mais ali, aqui hoje onde é a Praça César Cunha, ali onde tinha a delegacia ali naquela rua. Ali também é onde existia a intendência, onde amarrava os cavalos, era o cavalo que só bichinho. Não sei, mas na intendência era já o local onde se amarrava os animais que vinham para a feira. A feira mais arrojada mesmo era no comércio, ali naquela rua do Manuel André, né? Na frente da igreja da Matriz Antiga. Seguia lá para frente, que ainda hoje chama Rua do Peixe, né? A Rua Domingos Rodrigues. Por ali, a Rua 15 não se estendia muito para a Rua 15, não. E se estendia subindo ali
talvez na Udibal Lima, na mão do senhor Macedo, ou na Lúcio Roberto. Era mais centralizada, porém depois foi crescendo, que depois a Domingos Correia, que foi quando foi criado o mercado, aí para a feira passou para ali e tal, e cada vez mais foi crescendo e chegou a tomar conta da cidade inteira. O mercado hoje onde é ali aquele estacionamento do final do Zé Negão, que é do Bananeira, ainda é do Bananeira, né? Ali era onde era o mercado. E antes tinha o mercado público, que era um mercadozinho pequenininho, ali no comércio mesmo, na parte de baixo, né? Era um galpão, um armazém, um negócio onde tinha o açougue e tal. O mercado da farinha foi criado também quando foi criado o mercado público, já na Domingos Correia. O mercado público de um lado e o mercado da farinha do outro. A lembrança que eu tenho é que nessa época eu estava recém-casado e foi uma situação difícil, né? Difícil para muita gente e tal, que não... E foi quando aconteceu isso, no mercado da farinha. Houve a invasão, não foi muita coisa não também, que foi coisas, o pessoal às vezes diz que roubaram e tal, mas não foi também essa invasão grande não, foi pouca gente também tal, que pegou alguma coisa. Rapaz, na época não existia mercadinho, o primeiro mercadinho que existiu foi naquela rua por trás do mercado, que ainda hoje é uma rua, era na Estação Francisco e morre onde era o mercado. Ali foi onde o finado João Antônio, que ele tinha um armazém na São Francisco, de secos e molhados tal, e colocou o primeiro mercado de Arapiraca, mercadinho assim, foi dele, naquela rua sem saída, para chegar ali no mercado, né? E num dia de feira, ele ia fazer o depósito e o assaltante matou-o para pegar o dinheiro, né? E depois esse mercadinho que foi mais na frente, quem comprou foi o Genildo, mais o irmão. O primeiro mercadinho deles em Arapiraca foi esse. Aí comecei a comprar folha de fumo e carregar, dia de feira, carregar passageiro de Arapiraca para outro canto, de outro canto para Arapiraca e tal, na caminhoneta, né? E aí foi quando eu comecei a namorar e namorei uma moça que não sei nem como foi que eu conheci, não lembro. Era Maria de Lourdes. E nesse intervalo, antes de eu ter conhecimento direito com ela, e foram embora para São Paulo. E eu já estava estudando. Aí quando foi com um ano mais ou menos que eu saí de férias, a gente ficou se correspondendo, né? Cátia, na época era Cátia. Aí quando foi no final do ano, meus pais nem sabiam que eu tinha essa namorada. Aí eu fui visitá-la, digo, se der certo eu noivo, e se não der certo a gente termina. E o resultado, quando eu cheguei lá, que eu disse a ela que se desse certo a gente noivava e tal, disse, não, se você não sair daqui casada comigo, eu vou me jogar no Rio Tietê, eu vou jogar no viaduto. E começou com aqueles negócios e tal, e eu fiquei assustado, sem experiência de nada e tal. E o resultado que eu terminei, que fizeram o meu casamento. Eu já estava com 25, mas assim, experiência como eu tivesse uns 12 ou 13, que eu não tinha experiência. Aí eu casei, me vim casado. Quando eu cheguei em casa, meus pais me receberam, mas não ficaram muito satisfeitos, porque foi uma surpresa. No primeiro mês, ela engravidou. Genivaldo, Lenisvaldo e Magda, os 3 primeiros filhos da Paqueira. O primeiro filho foi um sofrimento danado. Ela passou quase 2 dias sofrendo para ter o filho. Foi um negócio sério, mais difícil. Depois eu vi que não tinha mais condições de sobreviver com ela,
Aí eu me separei, o divórcio. No intervalo de separação, eu tive 2 filhos, assim, de mulheres que eu saí sem convívio, e disseram que o filho era meu, e depois foi comprovado e eu assumi. Tive 2, Murilo e Samuel. Esses 2 foi que eu não tive convívio com as mães. E depois eu fui viver com outra mulher sem conhecer também, Petrúcia. E tive um casal de filhos, mas aí também não pela pessoa ser uma pessoa má, ruim e tal, mas eu achei que não era a pessoa que eu queria viver o resto da minha vida, né? André e Gabriela, filho dessa mulher que eu convivi. Aí depois fui viver com outra, Jane, que até hoje a gente vive. Eu tenho só um filho, Matheus. Primeiro transporte a bicicleta, depois fui para a carroça de burro, depois fui para o carro. A gente, pelo menos na época que a gente foi comprar a primeira TV, era um sofrimento, porque a gente tinha que estar mexendo na antena, vira para lá, vira para cá, para ver se chegava as imagens e tal, era um sofrimento danado. Depois de eu casado, eu comecei com uma lanchonete, com um carro, ainda estava com carro. Depois o carro não deu mais certo, eu vendi, botei uma lanchonetezinha, também não deu certo. Vizinho Trianon, na época era o cinema, né? Vendia lanche mesmo, bolo, queijo, refrigerante, uma cervejinha, cajuína, pois é. Aí não deu certo e depois veio o problema que não estava dando certo o casamento, e para eu ver se salvava o casamento eu fui embora para São Paulo. Vendi tudo que tinha e cheguei lá, em vez de ter comprado um pontozinho, alguma coisa para começar o negócio, meu sonho era trabalhar de empregado, nunca tinha trabalhado, né? E dirigia, mas na minha época a minha carteira era de amador, não era profissional. Aí não servia para nada. E foi justamente na época da seca de 70 para 71. E eu rodei uns 60 dias de trem, na época não tinha metrô, era de trem, de a pé, tudo, comprar jornal, cortava aquele recorte de emprego, não dava certo e tal. E o resultado a sorte foi um tio que morava lá, que tinha uma casa reformando, ele me deu essa casa para eu morar até enquanto Manuel Vieira. E tinha um parente lá, meu também, que tinha padaria lá em São Paulo, e tinha sempre contato com o irmão, que é o Adalberto Rocha. E eu cheguei lá um dia, nunca tinha parado de emprego com ele. Mas eu pedi a ele que o meu dinheiro acabou-se, não tinha mais dinheiro, estava passando necessidade. Ele ligava para o irmão toda semana, e o ponto do meu pai era justamente na padaria do cunhado dele, né? Ele dá um recado ao meu pai que mandasse dinheiro que eu estava precisando. Aí quando foi com uns dias na frente que eu fui ver o resultado, ele disse que tinha esquecido. E ele estava lá com os clientes dele no birô, lá, que ele vendia em grosso. Aí ele me disse: você quer ganhar um salário aqui? Aí começou a dizer como seria, né? Você esqueça que já foi isso, foi aquilo, você vai ser um peão igual aos outros, tal. E eu aceitei de uma boa. Aí, quando foi com uns meses na frente, o meu tio pediu a casa. E eu não tinha condições de pagar aluguel ganhando um salário para sustentar a família e pagar aluguel. O que tinha me dado a casa, que ele estava reformando, ele queria terminar a reforma, né? Manuel Vieira. Aí eu tinha um concunhado no Rio que me convidou para eu ir lá para ver um negócio que tinha aparecido lá, que era mais vantagem. Eu fui e cá a pessoa falou para o
o meu parente lá, que eu tinha ido para o Rio para arrumar um outro negócio. Aí quando eu cheguei, aí ele disse, rapaz, eu estou sabendo que você vai embora e tal. Eu digo, vou porque o meu tio está pedindo a casa e eu não tenho como pagar aluguel. Ele disse, não, eu vou melhorar o seu salário e vou lhe dar uma casa para morar. Aí já melhorou, né? O meu parente, dono da padaria, né? Antônio Rocha. Aí o resultado. Eu fiquei trabalhando com ele, e daí a pouco eu já estava... Ele viajava muito e eu já era quem abria a padaria e fechava e tal. Mas lá na frente houve um problema com o padeiro e esse padeiro puxou a faca para me matar. Aí eu digo, aí, agora não dá mais não. Aí fui pedir as contas e vim embora. Quando eu cheguei fui trabalhar na roça. Meu pai, não arrumei emprego, não tinha profissão nenhuma. Aí fui para a roça, passei 4 anos na roça, arrumei uns trocados, comprei um carro e fui trabalhar de taxista. Passei 1 ano perdido, o que ganhava só dava só para manter a casa. Aí vendi o táxi e comprei uma Kombi, parece, e fui para as feiras. Na feira eu já estava bem, na feira de Coruripe e aqui em Arapiraca, e tinha em casa também, tinha uma bodega em casa e tal. Aí foi quando a usina, que era uma das melhores feiras aí aqui, aí não deu mais certo eu ir para essas feiras, que o barraqueiro lá, que era, naquela época não era supermercado, era barracão. Esse dono do barracão era um cara que se fazia de amigo, mas era um cara meio traiçoeiro, né? E eu estava, uma clientela muito boa. Eu na Kombi eu já deixava uma carga no meio da semana na casa de um conhecido. E no sábado eu ia e tinha um bacurau à noite, à noitinha, que era uma feira do pessoal da região. E depois acabou e eu fiquei fazendo isso. Eu vendia a clientela toda no dia de sábado e no domingo eu vendia a feira de usina 2 horas de feira só. Aí vendia, né? E o resultado que um dia eu desconfiei que estava tendo desvio da mercadoria que eu deixava. Aí eu vendi a Kombi, comprei um caminhão, meio caminhão, né? E ia com o caminhão já carregado para as 2 coisas, para o sábado e o domingo. E o cara do barracão, quando viu eu chegar carregado e voltar descarregado, aí implicou. Tinha um sargento aposentado que era quem dominava a feira, quem organizava e tudo. E eu estava lá vendendo e ele chegou e disse, olha, não pode mais vender, se continuar vai preso o caminhão e você e tudo. Eu digo, não, mas tenha calma que eu estou atendendo aqui. Depois eu acabo de atender e pare, e tudo bem. Na usina, né? No Coruripe, não, na usina Coruripe. Aí eu fui direto na casa do Dr. Vitor, o filho do dono da usina. Aí cheguei lá, contei a história a ele estava em casa. Ele disse, não, onde for da usina, você pode vender no lugar que você quiser, não vai ter problema nenhum. Mas eu não pedi nada por escrito. Aí voltei, fui vender, aí ele veio em cima, eu falei com o Dr. Vitor e ele autorizou vender em todo lugar que eu quisesse. No outro dia dei a feira e quando foi na segunda-feira aqui em Arapiraca, na terça-feira eu fiquei imaginando, eu não fiz nada, não ter pedido uma assinatura do Vitor. Aí voltei lá, quando eu cheguei lá, quem estava no portão era o tal sargento, que era quem organizava a feira e tudo e tal. Aí disse, o que é que você quer? Eu digo, falar com o Dr. Vitor. Ele disse, ele não gosta que ninguém venha assim sem marcar não. Eu digo, mas eu preciso falar com ele. Quando eu estava conversando com ele, o Dr. Vitor ia saindo de carro. Aí eu parei, falei com ele, ele disse, ele perguntou qual era o assunto. Eu digo, é sobre a feira. Eu pensei que ele ia me reconhecer, mas ele não reconheceu. Ele disse, a feira é com o cidadão aí. Aí eu botei mais gente para me ajudar a vender em 2 horas de feira, mas começaram a me roubar e com poucos dias eu já estava sentindo, nem
produto, nem estoque, nem dinheiro. Vendia tudo quanto era de charque, leite ninho, tudo. Leite ninho, açúcar, feijão, farinha, tudo vendia. O que o meu fornecedor aqui era o Jades. Não sei se você lembra do Compre Bem. Existia um Compre Bem aqui, existia tal, e tinha um armazém dele em Grosso, que ele era quem me fornecia. Aí eu deixei a feira, que não tinha mais condições de ir lá, e botei um atacado na Rua 15. Aí não deu certo, quebrei. Eu não me lembro como era o nome, mas sei que só passei um ano aí, e fui prestar conta com o Jades, e a mercadoria que eu tinha não deu para saldar o débito, ainda fiquei devendo. Aí eu comprei uma batedeira de bater massa para fazer bolo, fiz um forninho pé duro no fundo de casa e comecei a fazer bolo, saiu a metade queimada, a metade cru, e saía vendendo na lanchonete sozinho. E fui aí, a minha mãe me doou um terreno paralelo à Avenida do Futuro, lá perto da rádio, por ali. Aí eu digo, vou ver se eu negociei com o Jade, que eu estou devendo a ele, para ver se o que é que vai sobrar para mim ver se dá para comprar um carrinho para entregar os produtos. Aí negociamos, aí eu comprei um Volks, um Fusquinha. E comecei aí já pegava a receita num canto, outra receita em outro, e começava a fazer e tal. Daí a pouco eu estava fazendo já os bolinhos já direitinho e tal. E a clientela aumentando e crescendo. O bolinho aquele bolinho de papel. Eu pegava lá no Bom Preço aquelas caixas de Nescafé, de leite ninho, tudo, enchia as caixas e botava na mala do rosto, no bagageiro em cima e saía vendendo. Aqui depois já estava saindo mais para fora e tal. E depois o pessoal já começaram a me procurar, em vez de eu procurar para vender, já eles me procuravam para comprar. E aí eu criei uma embalagem, eu botava comprava um Duraplaca, cortava as rodinhas, furava, botava um arame, aí botava já 50 bolinhos numa embalagem daquela. Já comecei a sair vendendo. E eu comecei a vender, daí a pouco já botei uma pessoa para me ajudar, porque eu trabalhava, na época eu cheguei a trabalhar 18, 19 horas por dia. Trabalhava fabricando à noite e de dia saía para vender, né? E aí o meu avô me doou um terreno lá na Cruz da Moça. Aí eu já construí já um salão, já tudo já bem, com projeto, com tudo. Já registrei. E lá eu coloquei já tudo registrado, já botei vendedor, já estava com 2 carros de entrega com vendedores e tal, e eu já só tinha um dia na semana que eu fazia a entrega, o resto dos dias tudo era com os vendedores. Indústria de bolo Primor. A gente fazia já Maceió, fazia já vendia muito canto mesmo. E estava bem, aí foi quando surgiu a Rio Branco. Eu soube que o meu tio estava alugando, aí eu fui falar com ele, cheguei e disse, rapaz, se você tivesse vindo ontem, já era sua, mas eu acabei de alugar ontem. Aí eu disse, mas rapaz, ele disse, mas vou ver o que é que eu faço. Aí ele foi e desfez e alugou para mim, né? Aí pronto, comecei lá uma padaria muito rústica, que era só à frente, que naquela época só vendia pão. E eu já comecei a fazer uma reformazinha pequena. Aí comecei, já botei uma lanchonetezinha e tal. E depois eu fui e coloquei um rapaz para tomar conta lá da fábrica de bolo, né? E ele começou a desviar, tal, e eu fiquei já um pouco meio assim. Aí apareceu uma pessoa querendo trocar num terreno e eu terminei desfazendo, que até hoje eu me arrependo pra caramba, porque eu tinha uma clientela certa, uma clientela boa, danada, e talvez hoje eu não tivesse com a padaria, tivesse só com a indústria. Traz prato, vendi, né? Fiquei na Rio Branco, a Rio Branco passou por várias reformas
inclusive teve reformas pesadas, mas que deu resultado. E essa última reforma que eu fiz agora, por último, essa foi uma reforma sem planejamento, que a gente não estava pensando em reformar, ainda ia uns 3 anos ou 4 para frente, e chegou um pessoal de fora e começaram, ficou 3 dias na Rio Branco e fizeram uma lavagem cerebral, que a gente achou que aquilo que ele estava dizendo era uma coisa verdadeira, que não era. E a gente teve um prejuízo. E até hoje a gente ainda não equilibrou-se mais. A gente tinha na época 1.600 clientes dia, baixou de imediato, assim que foi feita a reforma, 30% a gente passou a ter 1.200, e daí para frente só foi diminuindo, até que chegou um ponto da gente, depois da pandemia, a gente chegou a ter 600 clientes dia, de 1.600, a gente já estava com 600. Uma tristeza, né? Porque eu graças a Deus, eu não tive nada, mas a gente perdeu eu ainda perdi parentes e muitos amigos. Uma coisa meia que a gente não se conforma com o acontecido. O Zezito era um historiador da cidade, na esquina ali. Quando tiraram ele dali, o homem morreu, faz de conta que morreu, mas era uma pessoa que gostava de procurar saber de tudo, para informar, ele tinha todas as informações da cidade, era o Zezito. Até hoje é alugado ainda. A padaria sempre foi minha, né? Quer dizer, sempre não, depois que eu entrei ali em 84. Inclusive hoje a padaria Rio Branco não é nem conhecida mais como padaria Rio Branco. Onde é que você está? Estou na Rio Branco. Então ela está de uma maneira que não chama mais nem padaria, já chama Rio Branco. O pessoal está lá tomando café ou está lá já almoçando qualquer coisa, aí uma ligação. Onde é que você está? Eu estou na Rio Branco, venha para cá, tal. E a gente temos histórias muito bonitas da Rio Branco, porque teve gente que chegava na Rio Branco, vamos falar, casal, que a mulher estava grávida, e depois já vem os filhos, já também casados, já aparece tal, e hoje já vem os netos e tal. É uma história muito interessante da Rio Branco. Não vamos dizer que seja todos que estão indo todo dia tal, mas ainda tem muita gente, antigos, que não pode ir mais assim direto todo dia tal, mas de vez em quando ainda vai, assim, muita gente mesmo. Inclusive, Aparecido é onde tinha a casa dele, onde ele tinha a oficina de relojoaria, de relógio, essas coisas ali onde é hoje aquela livraria Globo, que inclusive a Globo alugou, hoje ele emendou tudo. E o Aparecido, ele era separado da mulher e a casa dele era Rio Branco. Os dois, o café e o pão, esse pessoal mesmo fala que tenta fazer o café e não consegue fazer o mesmo café. E a torrada também não consegue, nem come em outras padarias e nem consegue também fazer a mesma torrada. Tem gente que, às vezes, até que fica ocupando a mesa e dá vontade até porque tem hora que não tem mesa nenhuma e o pessoal está lá sem consumir, mas está lá, né? Aí até eu estou vendo aí com hoje a dona do prédio, que ficou para uma filha, né? Eu estou vendo com ela para um contrato mais longo para a gente resgatar o que era a padaria antes. Essa reforma até hoje eu ainda não tenho, ainda imagino de trazer a Rio Branco que era antes. Tinha espaço, a gente tinha muito cliente e todo mundo entrava e tinha espaço e tal. E essa reforma que a gente fez última foi feita sem a gente ter planejado nem nada, e por conta desse rapaz que encheu a casa de móveis dele. Quer dizer, ele vendeu os móveis, encheu a casa de móveis, mas deixou a Rio Branco
numa situação difícil danada. Estou aguardando, até já solicitei a ela para ver se ela concede aí para a gente ter uma garantia, né? Um contrato de aluguel mais longo para me resgatar o que era antes. Praça Mágica já teve certa mudança. Ali tem uma fonte luminosa ali que hoje não tem mais. Inclusive nessa fonte foi onde mataram o finado Zé Paulo, lá de Campo Grande, Zé Paulo Moura, que era foi prefeito de Campo Grande e tal. Mataram ele caiu, acho que caiu morto dentro da piscina. O Trianon sempre foi o primeiro cinema de houve em Arapiraca. Depois veio o Triunfo, né? O Triunfo, quando chegou o Triunfo, já foi uma coisa mais diferente e tal. Gostava. Naquela época existia muitos filmes bons, e a gente, quando era um filme bom, a gente não perdia, não. Às vezes assistia uma vez, duas vezes, três vezes o mesmo filme. Tinha rolete de cana, tinha pipoca, tinha tudo isso. E o rolete de cana esse sempre existiu, né, na época. Eu não tinha preferência não, mas eu era muito mais o rolete de cana. Zé de Sá, ele tinha aquelas animações de dia de domingo, tal, que ele era um cara que tinha uns programas dele, assim, em alguns locais, tal. Eu me lembro ainda, o clube do Aras, que dia de domingo à tarde tinha lá aqueles festival de pessoas, tá lá, e inclusive eu acho que o Zé de Sá sempre estava lá, tal. Desde o final do Mauro Lima, do sorveteiro, que era um cara, trabalhou com ele muitos anos, até quando saiu da Pinguim, e assumiu, quando o final do Mauro Lima saiu, ainda ficou a família. Depois, quem foi o Antônio da Pinguim. E esse camarada ainda continuou com ele fazendo sorvete. Mas eu me lembro, não estou lembrado mais o nome dele. Era um local privilegiado, e o sorvete dele era um sorvete muito bom. E não tinha outro, só tinha ele mesmo. Tinha combinado, tinha o que você pensasse de sorvete. Quer dizer, hoje já tem outras coisas mais diferentes que não tinha, na época não tinha, não. Sempre fui mesmo lá na associação do Rotary mesmo, já no bairro São Luís, só Rotary mesmo, com maçonaria eu sempre fiquei afastado, não é a minha... Eu ainda, no Lages eu ainda tal, mas depois desisti também, não cheguei não. O Coringão é antigo, mas o Coringão é um antigo, mas não é antigo. Mas era um ponto, a gente frequentou muito o Coringão logo no início. Eu às vezes escuto as mesmas, porque as músicas anteriores tinha letra, tinha uma coisa diferente. Hoje é todas aquelas músicas antigas, a maioria eu gosto. Roberto Carlos, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Altemar Dutra. Todos esses cantores antigos eu gostava muito. Eu do Peixe era conhecido também. Ainda frequentou a padaria às vezes. Fui fumante. Fumei 20 anos. Já tem uns 35, 38 anos que eu deixei. Beber eu bebia mais assim, por influência. Eu me lembro que a primeira vez que eu bebi, eu fui para casa do meu tio, e lá a família saiu e ficou um primo que não quis sair, e ele me chamou para ir para um bar da Buchada no Baixão. Naquela época, faz muito tempo, eu era adolescente ainda. Ele disse, vamos beber uma cervejinha e tal. Eu nunca tinha bebido na minha vida. Aí chegou lá, eu comecei a beber, mas a gente não tinha muita intimidade e tal, e ele achou assim que não estava dando certo. Ele disse, você fica aí que eu vou buscar um amigo meu. Aí veio para a Rua 15 buscar o Bill, não sei se você viu falar nesse Bill. Aí chegaram lá e começaram a beber, e eu, lá junto com eles, de vez em quando eu tomava um pouquinho e tal, e quando foi lá, isso era tarde, anoiteceu, e eu já não estava aguentando mais. Aí a pouco eu botei tudo para fora, foi um negócio sério. Ele foi deixado na casa do meu avô, lá no alto,
E na época estavam os paralelepípedos que iam caçar ali a pracinha, né? Ele passou por cima do meu filho com o carro, pega das pedras, deixou lá e eu fiquei lá, dormi, e eu vi as garrafas nas prateleiras rodando, sabe? Eu não podia ver uma garrafa, passei uma semana meio. O Hotel Estrela, esse era antigão, né? Mas o hotel mesmo, assim, que chamou a atenção muito foi o Plaza, e que depois deixaram acabar, assim, né? É de Bom Conselho mesmo. Era muita gente, né? Hoje não existe, praticamente não existe, mas hoje existe o parque de diversão e findou naquilo mesmo, mas antes não, antes era aquela festa de muita gente, o parque de diversão era coisas pequenas, era só a roda gigante, dava assim. Índio que a gente assistia, mas a gente via mais era nos guerreiros, né? Guerreiro aí aparecia aquelas fantasias de índio e tal. Na época o guerreiro era muito solicitado, né? Quando era um guerreiro bom e tal, era muita gente que ia ver. Aparecia às vezes do nada, né? Gostava. Pastoril também era um negócio bem interessante. Eu nunca fui dançarino, sabe? Mas eu olhava também, gostava de ver. Que era muito interessante o pastoril. Sim, a festa do Alto Cruzeiro, que é uma pracinha pequena e tal, mas era uma festa que, inclusive, a minha lembrança maior da festa do Alto Cruzeiro era na época da safra de abacaxi mesmo, no foco assim da safra, e era muito abacaxi ali na festa do Alto Cruzeiro. Os carnavais daquela época, mas era carnaval de rua. Às vezes, quando já tinha carro, que o pessoal saía aquela fila de carro um atrás do outro, nas batucadas, batendo numa lata, numa garrafa, um negócio, era mela-mela. Parente ainda, né? Porque o pai dela são primos do meu pai. A Ceci morou vizinho e era na infância, assim, de criança, a gente conviveu muito. E Nelson Mascarenha era que tinha uma casa de produtos de padaria e essas coisas ali. Vizinha Caixa Econômica, por ali. Alonso de Abreu frequentava muito lá a padaria e eu também era cliente dele e tal na época. João Batista também foi uma pessoa conhecida tal, o Gino Vital. Também era parente e foi prefeito também da cidade. João Lúcio, eu não tinha muito assim conhecimento. Mas só que também o finado João Lúcio era uma pessoa que, além de ter sido prefeito não só uma vez, mas e toda a família eu tinha mais intimidade com os filhos, né, do que com ele. Valdomiro Barbosa. Também a gente tinha conhecimento e a gente se conversava tal, e era uma pessoa que era o dono da energia de Arapiraca, né? Nezinho, a gente também se conhecia e gostava, inclusive até o pai dele mesmo, que era o seu Santos, tem armazém, comprava algodão e tal, e eu lembro quando eu era ainda adolescente, que meu pai levava algodão para vender a ele e tal. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus de poder estar aqui e agradecer a todos que estão presenciando e ouvindo, né? Para mim é uma satisfação imensa. O Ricardo Nezinho foi quem ele já tinha marcado comigo anteriormente, mas na época eu tive problema de saúde e não deu. E quando foi agora, ele remarcou de novo. Rapaz, é bom, né? Pelo menos o pessoal fica sabendo da minha história, né? Tudo na vida. Sem Deus a gente não é nada. Eu ainda estou mais na ativa do que descansando, mas estou pensando de dar uma moderada. Mas eu ainda estou muito na ativa ainda. Eu ainda tenho muito desafio ainda que eu penso ainda em realizar, né? Uma das coisas que eu estou pensando em fazer agora lá para o mês de março, por aí,
ir pedalando para o Juazeiro. Mas gostava mais de correr do que pedalar, só que o joelho não deixou mais. Às vezes vou Campo Alegre, às vezes vou São Sebastião. A gente aprende muita coisa e o aprendizado a gente morre aprendendo, né? Sempre, cada dia, a pessoa está aprendendo mais. Família ainda é... Tudo que a gente pode fazer por ela, a gente tem que fazer, porque família é família. É ser sincero, né? Ter uma amizade séria. Um abração grande para toda a minha família, meus netos, bisnetos que já tenho também e tal, e todos. Tchau, tchau.